Olá, prezados. Satisfação em revê-los aí em mais uma videoaula, né? Estamos aí na nossa décima primeira semana já em videoaula, né? Nesse formato, né? Então espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí conseguindo acompanhar nossas aulas. E hoje a gente dá sequência. Hoje a gente avança em mais dois benefícios da Seguridade Social, do INSS em específico. A gente vai falar aí sobre salário maternidade e sobre salário família, né? Os dois salários que nós temos aí como benefícios do INSS. O salário maternidade, para aqueles que são CLTistas, né, são empregados, muitos acreditam e veem, né, ou nem percebem que se trata de um benefício oriundo aí da Previdência Social, né? Mas é sim, é um benefício que vem da Previdência Social e possui toda uma peculiaridade aí diferente, né? Possui uma característica diferente dos demais benefícios, porque existe uma proteção constitucional por trás do salário maternidade. E além disso, o salário família, né? O salário família para a gente complementar a aula de hoje. Bom, apenas um recado: atualizadas as notas e as faltas do primeiro bimestre, né? Então, olhem lá no portal do aluno, faltas e notas lançadas. A partir de agora, né, faltas e notas serão lançadas no segundo bimestre. Então, o primeiro bimestre a gente fechou aí já aquela análise dos acórdãos de quem enviou, obviamente, mais o trabalhinho que foi feito em sala de aula lá no início do bimestre. Bom, ao longo da aula também a gente renova, né, e lança mais uma questão semanal, a questão semanal que vocês já estão acostumados a realizarem, né, semanalmente, ser enviado para um e-mail para valer frequência e também uma nota do segundo bimestre. Então, vamos acompanhar nos slides. Os slides também, sempre disponível no portal do aluno. Quem quiser baixar e fazer alguma anotação, está lá, né, no formato PowerPoint, né, que permite inclusive vocês editarem no que for necessário. Vamos acompanhar aí nos slides. Começamos pelo salário maternidade. Né? O salário maternidade ele tem uma peculiaridade, tem um detalhe que difere de maneira bastante sensível com relação aos demais benefícios do INSS. Porque os demais benefícios do INSS possuem um teto, né, possuem aquele valor máximo a ser pago, que hoje é de R$ 6.101, o salário maternidade não. O salário maternidade é um valor, né, que é pago, obviamente, pelo nome, né, em razão aí da gravidez ou da adoção, enfim, de um filho. Então, é uma situação que o direito incentiva, é uma situação que o direito, o Estado brasileiro promove, e não pode aí a gestante, né, a mãe, ser punida em razão dessa gravidez. Então, o salário maternidade surge um benefício exatamente para esse momento, né, esse momento em que a gestante aí ela, né, está grávida em vias de ter o filho, e depois um período adicional, a gente já vai ver qual é esse período. O salário maternidade ele não se submete àquele teto do INSS. Esse é um detalhe bem importante. Por quê? Né? Vamos pegar lá o artigo 6º da Constituição, o artigo 6º que vai começar lá a falar dos direitos sociais. Bem no caput ele vai dizer, né, que o Estado vai promover aí a proteção à maternidade. Então não seria correto, do ponto de vista aí financeiro e lógico, o Estado como um todo incentivar a maternidade e, de outro lado, colocar um limite ao valor da remuneração ou o valor do benefício que é pago aí para a gestante e para a mãe, né, logo após o parto. Então, vejam, né, o salário maternidade ele não tem a limitação do teto. E na prática, o que, que acontece? Na prática, a pessoa, né, o segurado aí recebe o salário integral, recebe o salário tal como se estivesse trabalhando. Aí vem um outro detalhe, né? É um ponto aí que muita gente desconhece. Quem é empregado, o salário continua sendo pago pela empresa. A empresa não deixa de pagar o salário, só que o grande ponto é que esse dinheiro, né, o valor efetivamente, ele vem do governo, ou seja, vem do INSS e é repassado para a pessoa. Como é a empresa que paga, como é que isso funciona na prática? Ele acaba abatendo, ele acaba deduzindo
esse valor da remuneração da mãe no pagamento das contribuições previdenciárias, né? Então, isso financeiramente, quem está pagando, né, a origem do valor é do INSS. Então, vejam que muitas empresas reclamam de ter que pagar o salário da mãe enquanto ela está aí nesse período de afastamento do seu contrato de trabalho, só que, na verdade, na prática, esse dinheiro é do INSS, né? Então, muita empresa reclama, muito empresário fala, sem ter esse detalhe, que, na verdade, o salário maternidade, o dinheiro vem do INSS, então o empresário ele não tem prejuízo financeiro naquele período de estabilidade, né, em que a mãe fica afastado aí do contrato do trabalho. Né? Então, o dinheiro em si vem do INSS. O prejuízo que o empresário tem é a falta do funcionário. Né? Ele vai ter que repor, ele vai ter que se adequar aí com a ausência desse funcionário da sua estação de trabalho. Mas o dinheiro em si vem em origem do INSS. Né? Então, às vezes, é muito desconhecimento de empresário que reclama e fala que não quer contratar uma mulher, por exemplo, por causa desse problema da gestação, esse problema da maternidade, desse afastamento. Veja, o único prejuízo é o não o funcionário não estar disponível, mas em termos financeiros, né, praticamente todo esse período em que o funcionário está afastado, ele é coberto pelo INSS. Né? Então, em termos financeiros aí, diretos, né, não é prejuízo para a empresa. Um outro ponto muito importante que vocês precisam ter com relação ao salário maternidade, nessa introdução, diz respeito à questão da estabilidade. Vejam, em termos previdenciários, o benefício salário maternidade não tem nada a ver com aquela estabilidade prevista lá na CLT. Então, a CLT é uma questão trabalhista, né? O direito trabalhista vai assegurar lá os 120 dias de afastamento, estabilidade nesse período, né? No período da concepção até o nascimento, mais 120 dias. A estabilidade e o afastamento do trabalho não é uma questão previdenciária, é uma questão do direito do trabalho. A parte previdenciária é específico no tocante aí ao salário maternidade, ou seja, o valor que vai ser pago para a empresa repassar para a gestante. Né? Então, quando a gente fala em estabilidade, né, desde o momento que está grávida até 120 dias após o parto, aqueles 4 meses, não pode ser mandado embora, blá, 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 blá. Tudo isso é uma garantia do direito do trabalho, que não se relaciona aqui com o direito previdenciário. Os períodos acabam coincidindo, né, muitos deles, mas benefício previdenciário não é a estabilidade lá do direito do trabalho. Né? Então, o salário maternidade tem esse detalhe, né, que ele é um valor que é pago para a gestante. Como é a empresa que faz a intermediação, na prática a empresa paga o salário e compensa a questão do valor repassado com o pagamento de tributos. Né? Então, o salário maternidade tem todo esse detalhe, né? Toda essa característica por trás dele. E ele é pago basicamente aí em 3 situações. Né? A primeira delas, a mais comum, aquela que todos gostariam, né? E a maioria se aproveita, é no nascimento da criança. Né? Então, no nascimento da criança, é aquela nascimento, aí não importa se é natural ou é, né, o nascimento aí por cesariana, enfim, não importa o nascimento de uma criança, mas também, né, o salário maternidade ele é pago em outras 2 situações. Uma delas é o aborto não criminoso. Né? O aborto não criminoso é outra situação que autoriza aí o pagamento, né, o recebimento desse salário maternidade. Detalhe, né, o que é aborto não criminoso? Nós temos aquele espontâneo, o espontâneo é aquele, né, uma decorrência biológica natural da mãe a um aborto, né, enfim, natural. Existe, mas além desse aborto espontâneo, existem 2 outras hipóteses em que o aborto é autorizado aí no nosso direito. Um é a questão
do aborto em razão de estupro, né, em razão do cometimento do crime de estupro. A mãe tem essa possibilidade de abortar, ou seja, é um aborto não criminoso. E uma terceira hipótese, que é o aborto aí para crianças anencéfalas, né? Então, o STF decidiu ali em meados de 2012 que aborto, né, ou né, o interrompimento da gravidez de uma criança, de um feto anencéfalo, ele pode ser realizado, é autorizado fazer esse aborto, de maneira que ele também não é criminoso. Então, também adentra aí dentro dessa possibilidade do salário maternidade. E por terceiro, a questão da adoção e da guarda, né? A adoção e guarda também faz jus aí ao salário maternidade. Claro que, conforme essas situações, o período do salário maternidade é diferenciado, né? Então, a gente já vai ver na sequência esse período, né? É diferente o período do salário maternidade do nascimento, por exemplo, do aborto, né? Muito mais reduzido aí o tempo de recebimento do salário maternidade na questão do aborto em comparação com o nascimento. Mas também tem essa possibilidade. Então, a finalidade do salário maternidade é possibilitar aí que a mãe tenha a possibilidade de desenvolver um vínculo com a criança recém-nascida e adotado, né, sem pagar no seu sustento, ou seja, ela vai receber o seu salário integral, tal como se estivesse trabalhando, enquanto estiver aí nesse período do salário maternidade, que a gente já vê mais para frente. E o detalhe importante é que o salário maternidade não teve alteração com a reforma da Previdência, né? Algumas propostas tentavam reduzir, teve proposta inclusive tentando aumentar o salário maternidade, mas não houve alteração, né? As alterações do salário maternidade não foram aprovadas. Avançando aqui no slide, né, a gente coloca nessa terceira tela aquilo que a gente acabou de falar sobre quem vai pagar, né, quem vai pagar aí o benefício do salário maternidade. Expresso, né, colocamos aí na tela que quem vai pagar é a empresa, né, quem acaba pagando esse benefício é a empresa, mas isso quando for o caso de trabalhador empregado, trabalhador seletista, trabalhador vinculado, aí, trabalhador que esteja, né, com carteira assinada. Então, aí sim a empresa. E quando não for trabalhador com carteira assinada, né, for um microempreendedor individual ou qualquer outro que não seja seletista, aí essa pessoa tem que pedir esse benefício no INSS, né? Então, esse trabalhador que não é o segurado obrigatório, aquela primeira categoria de segurado que a gente já viu, aí sim a pessoa tem que buscar, né, esse benefício direto no INSS, já que não existe empregador para fazer esse pagamento. Em caso de adoção, também, né, há o pagamento pela Previdência Social, aí nesse caso tem que apresentar, né, o termo de deferimento da guarda, o termo aí necessário comprovando que essa pessoa obteve, né, a tutela da criança, aí sim existe a possibilidade, né, e começará a ser pago o salário maternidade da pessoa. O detalhe nessa questão da adoção é que existe a possibilidade de que o homem receba também esse benefício, né? Nós tivemos uma alteração em 2013, na Lei 8213, e a partir de 2013 foi inserido o artigo 71A na Lei 8213, trazendo que, né, o salário maternidade ele não é exclusivo do homem, da mulher, né? Então, o segurado ou segurada, né, tanto o pai quanto a mãe, eles podem fazer jus aí ao salário maternidade, né? Então, o benefício aí ele acaba sendo rateado, né, acaba sendo pago para ou pai ou mãe, né, aquele que obtiver aí a guarda. Então, em caso de adoção, pode ser pago para o homem também. Uma outra hipótese que essa lei trouxe, a Lei 12.873, lá em 2013, é uma outra situação bem interessante no caso de falecimento da mãe, né? Então, a mãe, que é a gestante, é aquela que vai ter o filho, ela tem direito aos 120 dias aí de salário maternidade. Ok, e se ela vier a falecer nesse período? Vamos imaginar que ela venha a falecer no parto. Aí o pai
passa a receber esse benefício, né? É o pai que vai receber esse benefício, vai assumir, né, esse pagamento. Então, isso aí está no artigo 71B da Lei 8213 também. Então, nós temos esses detalhes recentes da legislação de 2013 que expressamente colocam o homem também como beneficiário do salário maternidade nessas hipóteses, né, nas hipóteses de adoção e na hipótese aí de falecimento da mãe durante o prazo aí do salário maternidade. Bom, vamos aproveitar esse momento da aula e lançar a nossa questão semanal. Lembrando, né, sempre ressaltando, a questão semanal ela tem que ser enviada para o meu e-mail de forma individual. O e-mail sempre aparece na tela para vocês, né, então fiquem atentos. E esse e-mail com essa resposta tem que ser enviado até o dia da aula da semana subsequente em que eu estou divulgando este vídeo. Então, nós estamos divulgando esse vídeo essa semana, de modo que o dia da aula da semana subsequente seria quinta-feira da semana que vem, quinta-feira, dia 21 de maio. O dia 21 de maio é o prazo final para vocês me enviarem a resposta a essa questão que eu vou lançar agora, né? Fiquem atentos, porque ela vale presença e valerá nota também, né? Tem gente aí que não está tão preocupado com presença, ok, mas vai valer nota também, né? Não esqueçam disso. Bom, a pergunta é a seguinte: a gente acabou de falar aí que a questão da adoção faz jus, né? Aquele que adota faz jus ao salário maternidade, ok. A minha dúvida, né, a dúvida que eu lanço para vocês responderem é: e se a pessoa adotar gêmeos? Vamos imaginar que essa pessoa faça uma única adoção, num único procedimento, mas nesse único procedimento venha adotar duas crianças gêmeos. A pergunta é: essa pessoa vai fazer jus a dois salários maternidades? Né? Então, essa é a dúvida que eu lanço aí para vocês responderem no meu e-mail até semana que vem. Aqui os slides. E dando continuidade à questão do responsável pelo pagamento, eu elaborei aqui esse quadrinho com a indicação de conforme o evento gerador, parto, adoção ou aborto não criminoso, qual tipo de trabalhador e aonde que ele deve pedir esse benefício. Então, a primeira situação, no caso de parto, quando é o trabalhador aí, né, o segurado obrigatório, o empregado, ele vai pedir isso na empresa. E quando que ele pede isso? Ele pede isso 28 dias antes do parto, da programação do parto. Vejam que o salário maternidade ele não começa a valer no momento do parto. Muito embora muitas vezes a pessoa não consiga prever, né, acaba pedindo exatamente quando é o parto, mas na teoria coloca aí que 28 dias antes do parto já começa a valer o salário maternidade. Então, esse período do parto normal de uma empresa, a empresa começa a se valer, né, e receber esse dinheiro do INSS 28 dias antes do parto. Então, essa pessoa vai pedir esse benefício na empresa. Agora, quando é a questão do parto, em outras categorias de trabalhadores, essa pessoa deve pedir aí o benefício diretamente no INSS, né? Tanto o desempregado quanto as outras categorias de segurado vão pedir esse benefício lá no INSS. Quando é desempregada, vai pedir aí no momento do parto. Quando é uma segurada, por exemplo, especial individual, uma segurada, uma microempreendedora, um empreendedor, um empresário, pede aí a partir de 28 dias antes do parto também. Isso na questão do parto normal. Na questão da adoção, depende do tipo do trabalhador, ele vai pedir esse benefício no INSS. Então, inclusive o empregado ele vai solicitar esse benefício no INSS a partir do termo aí em que essa pessoa recebe a guarda efetiva, né, a partir do momento que acolhe a criança. No caso de aborto não criminoso, ou seja, né, o anencéfalo, aquele aborto natural, em razão do estupro ou necessário, né, para salvar a vida da mãe também, nessas hipóteses em que o aborto não é criminoso, o empregado pede esse benefício na empresa a partir da data do aborto. Já no aborto de outros tipos de segurados, vai pedir esse benefício lá no INSS também a partir da data do acontecimento, né, do aborto em si.
Avançando aqui nos slides, nós temos uma outra situação extremamente interessante com relação ao salário maternidade no que diz respeito a quanto tempo essa pessoa vai receber o salário maternidade. Vejam que nós temos várias situações, nós temos o benefício em razão do parto, em razão da adoção, em razão do aborto não criminoso. Mas por quanto tempo esse benefício é pago, o salário maternidade é pago? Ele varia de acordo com a situação e eu coloquei aí nesse quadro, resumindo, o período, né, a duração do benefício. Então, veja, nós temos aí a questão do parto. O parto enquanto colaborador, né, o empregado do regime geral de previdência. Nós acabamos de ver que esse benefício ele começa a ser pago 28 dias antes do parto. Nós temos que o benefício começa 28 dias antes do parto, considera o dia do parto mais um dia, né? Então nós temos 29 dias e aí mais 91 dias além depois do parto. Então todo esse período soma aí 120 dias. Vejam que o salário maternidade ele não coincide 100% com aquele período em que a pessoa fica afastada do trabalho em razão do parto, de 120 dias depois, né, desse afastamento. Então, vejam que o salário maternidade ele começa 28 dias antes. O que existe adicionalmente é a possibilidade desse período de 120 dias ele ser estendido 2 semanas antes, 2 semanas depois, em razão de um atestado médico, né? Então, vamos para a seguinte lógica. Vamos imaginar uma pessoa gestante, uma grávida. Em razão da gravidez de risco dela, ou alguma situação nesse sentido, o médico ele dá um atestado de 14 dias para que antes, né, para que a empregada, a pessoa gestante se afaste do trabalho. Então, essas 2 semanas antes somam o salário maternidade. Então, ela ganha 14 dias antes. Então, 28 mais 14 antes do parto. Aí vai todo o período, né? O dia do parto, soma mais um dia, mais 91 dias. Se no final desse período de 120, que já passou aí para 134, né? Porque a gente adicionou esses 14 lá no início. Se no final desse período o médico também atestar, ela pode vir a receber mais 14 dias de salário maternidade, né? Então, o período máximo possível pela legislação é de 148. Adiciona-se 14 no início, adiciona-se 14 no final, né? Então, nesse momento, é o salário maternidade. E se for 15 dias, e se for 30 dias de atestado? Aí essa gestante, essa colaboradora, ela vai ir para outro benefício previdenciário. A partir do 15º dia de atestado, se o médico atestar, não é só 14, você precisa de 2 meses de atestado, além, né, da licença normal. Essa pessoa, essa gestante, ela vai ingressar em outro benefício previdenciário, um benefício que a gente vai ver na próxima semana, é o auxílio doença, né? Então ela sai do salário maternidade e vai para o auxílio doença. Quando esse período adicional de 14 antes e 14 depois, por questões médicas, necessita ser maior. Então, nessas hipóteses, por atestados além de 14 dias, a gente leva, né, essa segurada, essa gestante, para outro benefício previdenciário, que é o auxílio doença. Qual é a desvantagem? O salário maternidade, a gente já comentou e a gente vai reforçar daqui a pouco, o salário maternidade a pessoa recebe o salário integral, recebe o salário como se estivesse trabalhando. O auxílio doença já não. O auxílio doença tem um desconto aí, tem toda uma lógica de pagamento do benefício. Então, o auxílio doença a pessoa não recebe o salário integral. Ou seja, o auxílio doença é pior. Então, para a gestante, né, o ideal é não ir para o auxílio doença, porque aí ela vai ter uma redução do seu rendimento. Mas enfim, então nós temos como regra 120 dias, com aquela lógica que a gente viu no slide anterior de que começa a ser pago 28 dias antes do parto. Então 28 mais o dia do parto mais 91 dias. Por exceções médicas, pode adicionar 14 antes e 14 depois,
sempre em razão de uma recomendação médica. Isso na questão do parto. A questão da adoção, também 120 dias. Né? Vejam que a adoção é 120 dias. A pessoa, né, que obteve a guarda, ela vai receber esse benefício por 120 dias. E esse benefício do salário maternidade para a pessoa que adota não exige que a mãe natural, a mãe biológica, não tenha usufruído do salário maternidade. Né? Então, vamos imaginar uma mãe normal, uma mãe natural, biológica, ela tem um filho. Ela goza do salário maternidade, fica 6 meses com a criança e depois resolve levar para adoção. Vem uma pessoa e adota. A pessoa que adota recebe o salário maternidade integralmente, depois sem problema algum. Né? Então, o salário maternidade da mãe biológica não interfere no salário maternidade da mãe que vier a adotar. Né? Então, 120 dias. Na questão do aborto, o benefício é só de 14 dias. Né? O benefício o aborto, seja qual for a modalidade, né? Pode ser o anencéfalo, pode ser em decorrência de estupro, pode ser o natural ou necessário, né, para salvar a vida da mãe, é de 14 dias a contar aí desse aborto. Então, o aborto não criminoso é de 14 dias. Uma exceção é a questão do natimorto, né? Quando a pessoa, a mãe, a gestante, vai para serviço de parto, vai para o parto, mas a criança, infelizmente, né, o bebê, o feto, vem a nascer morto. Aí toma os 120 dias integral, né? Não existe essa redução de 14 dias. O detalhe que eu falei logo atrás sobre o valor que essa pessoa recebe, o valor que essa pessoa recebe é integral desde que a pessoa seja empregada. Né? O salário é integral, o salário maternidade equivale a um salário integral quando é empregado, mas a gente tem as outras categorias também. Né? Então, as outras categorias, aí depende do salário de contribuição, de quanto que a pessoa está contribuindo. Para o empregado, o valor do benefício é o salário cheio, as outras categorias é o valor aí, né, para o empregado doméstico é o valor do último salário de contribuição, então foi a última contribuição, o percentual que ela tomou como base, então é o último salário de contribuição. Para o segurado rural, o rural ou o pescador artesanal, é um salário mínimo, a não ser que ele opte aí por aquele regime complementar, e para os demais segurados, né, os empresários, enfim, todos os demais, correspondente aí ao valor, a uma média das últimas 12 contribuições. Então, pega as 12 contribuições, tira lá uma média e aí é o valor do salário maternidade. Então, nós temos aí, conforme a categoria também varia essa questão do salário maternidade. Um detalhe bem interessante com relação a esse tempo de pagamento do salário maternidade é que o salário maternidade em 2016 nós tivemos aquele problema com as crianças em razão aí do Zika vírus e tudo mais. Houve uma mudança, foi criada uma lei específica, em específico para aquelas crianças que tiverem problemas neurológicos, né, a zika e a chikungunya, o período do salário maternidade foi estendido para 180 dias. Então, existe uma exceção na lei, que é a questão aí do zika vírus e da chikungunya. Ambas ocasionam problemas neurológicos na criança, no bebê que vem a nascer. Aí o salário maternidade foi estendido para 180 dias. Então, 180 dias para essa hipótese especial. E por último, aqui na questão do salário maternidade, a carência. A carência, nós temos aí carência para o salário maternidade. Né? O salário maternidade ela tem uma carência muito próximo da lógica do plano de saúde. Qual é a lógica do plano de saúde? Também tem uma carência de 10 meses. Por quê? Para evitar que a pessoa faça o plano e engravide e tenha ou melhor, né, primeiro engravide e vá lá fazer o plano de saúde para o plano de saúde cobrir aí o parto. Então, na questão do INSS, a questão aí do regime geral da Previdência, nós temos essa lógica
a mesma lógica é empregada aí para as categorias de segurado contribuinte individual, facultativo e segurado especial. Então, quando é um empresário, o facultativo ou segurado especial, que é o rural, né, o rural pescador artesanal, nós temos uma carência de 10 meses, 10 contribuições. Por quê? Para evitar exatamente isso, que a pessoa engravide e aí comece a contribuir facultativamente para receber o salário maternidade. Não pode, não vai ter que esperar os 10 meses, ou seja, primeiro tem que contribuir para depois engravidar, senão não vai ter direito ao salário maternidade. Agora é diferente para o empregado, né? O segurado obrigatório, que é o empregado CLT, o trabalhador avulso, aí não importa, não tem carência. Então, para o empregado, se você for contratado por uma empresa e você já estiver gestante, você vai receber sim o salário maternidade. Então, para empregado não tem carência. Agora, para as outras categorias, temos sim carência. Bom, e para a gente encerrar aí a questão do salário maternidade, vale a pena a gente mencionar a existência, só que aí não é um benefício previdenciário, mas um cuidado que a gente tem que ter, não é da Previdência que surge isso, mas sim lá das regras do direito do trabalho. Existe um programa instituído em 2008 que prorroga por 60 dias o período aí de afastamento, né, da suspensão do contrato de trabalho da gestante. Então, ao invés dela ficar 120 dias afastada, ela fica 180 dias, né, ou 6 meses aí afastados em razão do nascimento da criança. É um benefício trabalhista, lá do direito do trabalho, que não se relaciona ao direito previdenciário, e o nome desse programa é Empresa Cidadã. Então, só para vocês ficarem atentos aí que a empresa pode conceder esses 180 dias, ou seja, 6 meses ao invés dos 4 meses, que é tradicional, só que isso não é um benefício previdenciário, isso é um benefício do direito do trabalho, é um programa chamado Empresa Cidadã, e o salário maternidade vai extinguir dentro daquela tabela que a gente acabou de ver. Então, a partir daquele momento, o salário acaba sendo pago pela empresa. É óbvio que ela vai ter um benefício tributário se aderir a esse programa aí de empresa cidadã, mas não é mais um benefício previdenciário. É importante aí vocês terem essa noção. Por último, na aula de hoje a gente ainda vai falar sobre o salário família. O salário família é um outro benefício previdenciário, é um outro benefício aí que é pago para os segurados. É um benefício, de certa forma, questionável, mas é um benefício que existe aí já há algum tempo dentro também desse contexto do artigo 6º da Constituição de proteger e incentivar a maternidade. Então foi instituído já há muito tempo o salário família. Então o salário família é um valor que é pago para o pai ou a mãe, ou ambos, em razão aí de obterem, né, de tiver um filho menor de 14 anos. Então, até 14 anos de idade, a pessoa, né, essa família vai receber um salário, um valor, a gente já vai ver qual é esse valor, a título de salário família. Então, é um dinheiro que vem do INSS também. Né? Quando você é empregado, a empresa acaba pagando isso no contra-cheque, no lerite, né, no seu salário normal, mas também é um benefício previdenciário. Então, o salário família é um benefício aí para empregados de baixa renda. A gente já vai ver aí que baixa renda é o valor de R$ 1.425. Então, quem ganha mais de R$ 1.425 não vai ter esse benefício. Né? Então, é baixa renda, R$ 1.425, e filhos até 14 anos. Para ter direito ao benefício, precisa ter aí, ser trabalhador, né? Precisa ser aí segurado, precisa estar como, né, beneficiário da Previdência Social, e o detalhe, né, o seu filho tiver alguma deficiência, aí não cessa esse benefício, vale para qualquer idade. Então, é filho até 14 anos ou filho com deficiência de qualquer idade. O interessante é que esse benefício ele é pago para o pai ou para a mãe, e se os dois forem de baixa renda, o pai e a mãe podem receber,
né? Então, respondendo e aqui nesse slide, nesse nono slide, né? Pai e mãe podem receber ao mesmo tempo salário família? Sim, desde que ambos tenham uma remuneração mensal inferior a 1.425 cada. Né? Então vejam que pai e mãe fazem jus aí a esse salário família, desde que nenhum dos dois tenha um valor superior aí, remuneração superior a 1.425. Enteado também dá direito ao salário família. Né? Então, enteados também podem ser considerados aí para o salário família, desde que, óbvio, né, sejam menores de 14 anos ou tenham deficiência e não tem limitação de idade. Qual é o valor que o pai ou a mãe irão receber de forma adicional aí, por filho? O valor é de R$ 48,62. Esse valor, até antes da reforma da Previdência, ele era diferente para quem ganhava até R$ 877 reais e para quem ganhava acima de R$ 877 reais. Existia uma tabelinha, uma diferença, o valor variava, né? Existia uma diferenciação. Com a reforma da Previdência, ficou tudo a mesma coisa, então não importa qual é a remuneração. Ganhou até 1.425, vai receber por filho R$ 48,62. Né? Então vejam que não tem limite. Se a pessoa tiver 10 filhos, ela vai receber aí R$ 480,62. Né? Então é um benefício por filho que essa pessoa tiver, né? Sem limite, não importa quantos filhos. Óbvio que cada momento que vai chegando aí aos 14 anos vai cessando esse pagamento, né? Mas enquanto tiver 14 anos, vai recebendo independente aí, da quantidade de filhos. O detalhe é que esse benefício, e a gente pode ver claramente, ele não se submete àquela ideia, aquele princípio de que ele não pode, o valor do benefício não pode ser inferior a um salário mínimo. Obviamente, qual que é a ideia daquele princípio constitucional? O princípio diz que somente os valores recebidos e que venham a substituir a questão da remuneração da pessoa. Quando o benefício substitui a remuneração da pessoa, essa aí não pode ser inferior ao salário mínimo. Aqui não, aqui é uma indenização, né, um valor adicional que a pessoa recebe, não é substituição de remuneração alguma. Então pode ser, e aqui é muito menor que o salário mínimo, é R$ 48,62. Bom, onde pedir, né, quando você é empregado, você pede isso para a empresa, a não ser que você não seja um segurado obrigatório, empregado. Né? Aí você vai ter que pedir esse valor junto ao INSS para poder fazer jus ao benefício. Né? Então esse é o benefício do salário família, que tem um outro detalhe, né? O INSS ele vai pedir sempre a renovação da empresa, né? A lei exige que a empresa solicite ao empregado, ele sempre vai pedir uma declaração de matrícula atualizada. Então, como condição ao recebimento do salário família, precisa se comprovar, quando estiver em idade, né, o ensino obrigatório, ensino fundamental, a empresa vai exigir a declaração de matrícula. A criança precisa estar na escola para que seja pago esse salário família. Sem a declaração, não recebe salário família. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Agradeço mais uma vez a compreensão, a paciência. Hoje nós vimos os salários, maternidade e família. Semana que vem a gente avança aí com mais um ou dois benefícios da Previdência Social. Espero que estejam todos bem e até a próxima semana.